boa tarde a todos e a todas. Antes de passar a fala para essas figuras ilustres que acompanham a mesa de encerramento, eu vou só contextualizar a composição dessa mesa. Bom, a gente convidou os professores Júlio César Suzuki e Maria Geralda de Almeida por representarem, antes de tudo, pessoas fundamentais na realização desse evento e também por serem lideranças em nível nacional desse campo, dessa proposta metodológica de aproximação da geografia, da literatura e da arte. Boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui e me sinto muito lisonjeado pelo convite feito pela comissão organizadora, com a minha exceção, fui de fora, de exclusão, para que eu pudesse fazer essa participação na mesa de encerramento e pudesse falar um pouco do que tenho discutido acerca da geografia e literatura. É claro que não vou contar tudo que tenho discutido, mas vou contar algumas coisinhas que vejo como importantes no sentido melhor de sintetizar algumas das nossas inquietações que estiveram aqui presentes durante esses 3 dias de discussão, de debate. E aí eu quero inicialmente dizer que foi um evento maravilhoso, em que os debates estiveram a altíssimo nível, e quero já deixar de pronto aqui um agradecimento à comissão científica que avaliou esses trabalhos e que permitiu que então só viessem para cá os textos que tinham excelência. Porque nós vimos aqui um debate de extrema qualidade, eu não vi nenhuma apresentação que eu pudesse dizer que era reprovável. Todas estavam muito boas e traziam contribuições distintas, mas debates sempre importantes. Esses debates começam então com Pierre Monbeck, do Brasil, de 1940, um ensaio muito bonito. Aliás, eu fui revisitá-lo, já tinha lido quando comecei o meu mestrado, porque estava lá muito preocupado com a urbanização de Rondonópolis, e me impactou fortemente exatamente o debate da Frente Pioneira. Eu fui aprender com Pierre Monbeck, com Léo Wagner, dentre outros autores, o que era essa Frente Pioneira. E aí tinha que aprender com esse nosso grande mestre, que formou a Universidade de São Paulo, não foi o primeiro catedrático, mas foi aquele inicial que constituiu a célula máter do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Uma célula tão forte, aliás, ou melhor, uma semente tão forte que ainda hoje nós podemos ver o desenvolvimento desse pensamento do Pierre Monbeck em várias das leituras que lá se empreendem. E até um colega meu esses dias fazendo um estágio pós-doutoral na USP, que vinha discutindo essa escola uspiana de geografia. Eu não acredito efetivamente que exista, mas ele sim. Então esse meu amigo Sancler Cordeiro da Trindade Júnior falava o quanto que ele reconhecia no Pierre Monbeck essa origem da diversidade teórico-metodológica que há na Universidade de São Paulo. Então Pierre Monbeck começa lá em 1940 a falar dessa relação entre geografia e literatura, e é importante até pensar em qual o significado que isso tem dentro da obra que é Ensaio de Geografia Humana. Não está no começo do livro, está bem lá no finalzinho, já é um dos últimos textos, é como se fosse um complemento dos debates que ele tinha empreendido sobre a Frente Pioneira. E o que ele está pensando como importante nessa relação? Ele estava preocupado exatamente se o departamento, ou melhor, se o curso de geografia, deveria ficar na Faculdade de Ciências ou na Faculdade de Letras. Essa que é a grande questão que orienta a discussão do Pierre Monbeck. E ele vai dizer, olha, temos muito que ver com as ciências, mas também temos muito que ver com as letras. E ele termina concluindo que nós deveríamos ficar realmente nas ciências, porque é a origem primeira dos nossos debates, por mais que nós tenhamos uma proximidade de linguagem com as letras, e que devemos nos valer muito disso que ele considera como fundamental, que é a descrição da paisagem. E ele vai falar exatamente dessa paisagem. Eu selecionei um trecho para vocês, que eu considero bastante elucidativo em relação a essa posição do Monbeck, de valorização da paisagem como categoria de análise, mas também da sua descrição, o que aproxima a geografia da literatura. Ele vai dizer, sinto-me tentado a escrever que, depois de seu renascimento moderno, a geografia se tornou cada vez menos literária, ao passo que a literatura se tornava dia a dia mais geográfica. É que efetivamente elas têm um campo comum, a descrição da paisagem.
Descrever a paisagem da região estudada é a primeira fase do trabalho geográfico. Pode-se afirmar sem exagero que a geografia é o estudo das paisagens. Começa por descrevê-las e tem por missão, em seguida, explicá-las. Esse trecho mostra para nós elementos muito significativos de que nessa relação entre geografia e literatura, o Mombelli não está vendo a literatura para além desse fornecimento de informações, não está vendo para além da descrição, mas já está construindo uma ponte. Isso é o que é fundamental, uma ponte entre geografia e literatura, por mais que seja nesse parâmetro ainda muito introdutório. Mas ele, nessa obra, nos brinda com uma valorização imensa da literatura brasileira e vai nos citar o Euclides da Cunha, Os Sertões, mostrando exatamente a possibilidade de conhecer muito do Nordeste a partir da leitura da literatura e, em particular, dos Sertões de Euclides da Cunha. E ele ainda vai nos dizer o seguinte: na exposição de suas pesquisas e resultados, a geografia deve ser literária, sem, entretanto, cair na literatura. Então, aqui ele está marcando uma posição radical em relação à nossa escritura. Uma escritura que deve, sim, valorizar o texto, valorizar a linguagem, mas que, no fim, não deve ser poesia. E aí, claro que ele não está falando de geógrafos especiais, porque geógrafos como Eguimar Chaveiros, como Jones, como a Valéria, esses são de outro nível. Esses são geógrafos e poetas, esses podem tudo. Mas no caso de nós, os simples mortais, nós não devemos fazer literatura, porque a literatura em si é complexidade por natureza. Complexidade de leitura porque marca possibilidades distintas de interpretação, possibilidades distintas de compreensão do mundo. Isso tem a ver com duas coisas muito diferentes e que são as perspectivas de onde se originam essas leituras. Uma é quem escreve e outra é quem lê. Quem escreve já constitua mundos distintos de quem vai viver. E aí, a partir do ponto de vista do autor, há mundos que se revelam. Se os autores são diferentes, os mundos são distintos. Mas cada leitor que lê um texto, o lê de uma maneira distinta. São universos que se constroem. E é exatamente por isso que nós vamos ter uma teoria genética, que vai falar exatamente da escritura do texto e do seu esforço de maduração e de transformação, e como que o autor pode criar elementos novos e modificar termos. Isso tem a ver com a genética, com a origem do texto. E uma outra é a teoria da recepção. Isso é exatamente o que vai nos ponderar sobre as possibilidades distintas de leitura. Esse texto ainda do Pierre Mombelli vai nos brindar com uma citação de Maxorn, uma citação de 1933. E é fantástico. Por que é fantástico? Porque nós estamos vendo no Maxorn sementes profícuas de uma leitura muito mais refinada dessa paisagem de que falava o Pierre Mombelli. Refinada em que sentido? Não é no sentido dos termos que vai utilizar, não é no sentido da apreensão mais completa ou mais total, como vocês queiram. Não, é no sentido de conhecer a paisagem para além do olhar, para além do visível. É conhecer essa paisagem no cheiro, no odor, então é conhecer no colorido, é conhecer no tato. Ele está falando então de uma paisagem sinestésica. Nós estamos falando aí de raízes, ou melhor, de sementes que depois se desenvolveram densamente na geografia humanista e na geografia cultural. Eu vou me permitir também ler esse trechinho do Maxorn, porque eu acho que ele é bastante elucidativo, sobretudo em relação a essa continuidade da geografia brasileira em relação à literatura. E o Maxorn vai dizer o seguinte: a primeira visão que um geógrafo tem de uma paisagem é a mesma de todos os homens, uma impressão global, o seu cortejo de sentimentos e emoções, de elementos subjetivos, se preferirem. Como todo mundo, ele é sensível às formas e cores, aos perfumes e sons. O que lhe é peculiar é uma maior aptidão a dissociar os elementos do quadro, a fixar a significação de cada um de seus traços, evocando analogias longínquas, a descobrir o mecanismo de sua ligação, a torná-lo inteligível. Então nós estamos vendo aqui uma aproximação já importante com essa paisagem sinestésica das sensações, de que vai nos pontuar então Maxorn, e
que vai continuar densamente depois numa geografia, então, humanista ou cultural, como vocês queiram, e aí tendo participação bastante importante o estadunidense John Wright, quando ele vai exatamente falar de uma literatura e arte como uma terra desconhecida a ser explorada, já lá em 1946, vocês veem que uma década e meia praticamente depois do Max Weber. E depois o Eric Dardel, quando ele vai falar então da noção de geograficidade como essa relação extrema entre o homem e a terra, essa busca então da geografia vivida em ato. Então nós estamos vendo aí um desenvolvimento disso que já estava como uma semente, de uma certa maneira, lá no Max Weber. E é exatamente essa geografia humanista e cultural que vai estabelecer novas relações ou melhor, vai permitir novas relações entre geografia e literatura, com temas completamente distintos daquilo que era só a descrição da paisagem, que era só a incorporação como um dado do mundo, que era só uma aproximação a partir dos elementos mais visíveis desse universo. E vão surgir então temas como significados e sentidos do lugar, identidades territoriais, sentimentos de desterritorialização, percepção da paisagem, sentimentos topofóbicos e topofílicos, símbolos e metáforas da natureza espacial e telúrica. Vocês veem que isso não tem nada a ver com aquela primeira proposta do Pierre Bombay. É um outro mundo que vai se descortinar. É claro que nós podemos falar, mas Pierre Bombay estava envolto numa tradição que era da geografia clássica, mas ele mesmo utilizou Max Weber. Ele podia também ter pensado alguma coisa distinta, até pela citação que faz. É exatamente nesse momento de espraiamento dessa geografia cultural e humanista, sobretudo a partir da década de 70 no Brasil, com pontos muito bem definidos no Brasil, sobretudo porque há uma recusa dessa geografia cultural e humanista pela Universidade de São Paulo, o grande centro de poder do Brasil, acadêmico, exatamente porque era só na Universidade de São Paulo que se formavam os doutores do Brasil, desde 1942, era a única instituição que se formavam os doutores, repito, até o final da década de 1960, quando, por conta da reforma universitária de 68, se constituem os programas de mestrado e doutorado no Brasil. Até então, vocês vão ter só unicamente os livres docentes nas universidades federais. Esses que, depois da reforma universitária, foram equiparados aos professores doutores. É por isso que vocês vão encontrar até hoje, nos regimentos das universidades federais, e até mesmo para concurso, essa equiparação entre livre docente e professor doutor, o que não corresponde à situação das universidades estaduais paulistas. Livre docente é uma outra coisa bem diferente. Mas, de qualquer maneira, o que nos interessa aqui pensar, então, é que esse poder constituído na Universidade de São Paulo negou essa geografia cultural durante praticamente 2 décadas, e ainda nega em grande medida, mas, de qualquer forma, acabou, então, fazendo com que essa geografia cultural surgisse em outros lugares, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, como, por exemplo, o Rio Claro, e como era uma tendência, uma perspectiva subalternizada, diminuída por essa geografia marxista, ela acabou tendo muitas dificuldades de se propagar. Muito bem que não totalmente, por isso que estamos aqui hoje, né, discutindo geografia, literatura e arte. Mas a geografia marxista não se ausentou também de um debate de geografia, literatura e arte. Eu tenho certeza que muitos de vocês se reconhecem marxistas como eu, que vão exatamente discutir reprodução das relações sociais, que vão discutir formas de exploração do trabalho. É dessa matriz que eu venho, da matriz do José de Souza Martins, da matriz do André Lefebvre, da matriz do Karl Marx. Esses são os intelectuais que me formaram junto com Pierre Bombay. Não tem nada a ver com marxismo. Mas essa geografia também permitiu esse debate da reprodução das relações sociais, ou melhor, da relação entre geografia e literatura, sobretudo na incorporação de tendências da crítica literária que tinham se constituído a partir da década de 70, valorizando sobretudo as relações sociais. Então não é do nada que surge também essa perspectiva de geografia e literatura. Ela vai se construindo de uma maneira até bastante densa, quando surgem esses estudos de geografia e literatura, e sobretudo quando se desenvolvem no final da década de 90 dos anos 2000,
sobretudo porque já havia uma tradição na crítica literária, que era a leitura sociológica dos textos. Essa leitura sociológica que já tinha sido abandonada pela Letras. E é duro porque nós estamos falando exatamente de uma tendência que chega na geografia, mas já estava enfraquecida, porque foi exatamente a tendência estruturalista de crítica literária. Uma matriz que valorizou um pouco, ou valorizou muito, né, aliás, daquilo que falou ontem a Angelita, que é esse cuidado que no fundo eu vou tentar ponderar um pouquinho melhor depois, que é a relação entre conteúdo e forma. Ou seja, nós estamos muito preocupados com o conteúdo das obras literárias, mas a forma quase que nada. E é isso que o estruturalismo na crítica literária valorizou sobremaneira, exageradamente. Eles estavam muito discutindo as formas em relação a essas transformações sociais e, sobretudo, discutindo que sujeitos que eram esses que exploravam os outros. Isso está presente, por exemplo, na discussão do Antônio Cândido, que foi uma das grandes matrizes nessa perspectiva estruturalista, um dos maiores intelectuais que nós tivemos na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo, originário da Sociologia, cuja tese foi defendida em 1954 sobre os caipiras de São Paulo, e aí falando exatamente dos parceiros do Rio Bonito, e ele faz um estudo lindíssimo, então, uma das primeiras teses de Sociologia da Universidade de São Paulo, e depois migra para Letras, e é onde ele se estabelece como um dos grandes intelectuais. Migra porque ele já era professor da cadeira de Sociologia 3, e ele migra para um outro departamento e vai assumir então o debate da crítica literária. E um dos livros, claro que iniciais, mas dos mais importantes para falar dessa perspectiva estruturalista, é exatamente o livro Na Sala de Aula, em que ele vai exatamente mostrar metodologias de análise do texto que partem da forma e chegam até o sentido, passando pelo conteúdo. Então nós estamos aí pensando em forma de destrinchar esse texto para recompor numa interpretação. É exatamente o método da descrição e da interpretação de que fala efetivamente o Antônio Cândido. Então nós temos aí um começo dessa geografia dessa crítica que é sociológica, extremamente sociológica. Ela vai ser abandonada já no final da década de 80 e início da de 90, mas é nesse momento que nós vamos começar a ler essas obras literárias. E o trabalho, por exemplo, da Regina Célia tem muito a ver com essa tendência de leitura sociológica do texto literário dentro da geografia, que foi o mestrado que ela realizou na Universidade de São Paulo. Então nós estamos aí vendo uma matriz importante que vai se desenvolver e aí depois da perspectiva humanista. Essa foi a primeira. E até a dissertação de mestrado, da Solange Lima, sobre Guimarães Rosa, foi o primeiro momento de constituição de um trabalho acadêmico defendido no Brasil e aí no mestrado em Rio Claro, no início dos anos 80. Então nós estamos vendo já que começa uma riqueza bastante grande do trabalho de geografia e literatura, e o Eduardo Marandola Júnior e a Lívia de Oliveira, então em 2009, fazem um texto importante sobre as várias perspectivas temáticas ou as grandes perspectivas de análise desse imbricamento entre geografia e literatura, num texto que se chama Geograficidade e Espacialidade na Literatura, publicado na revista Geografia de Rio Claro, então em 2009. E eles vão encontrar 10 perspectivas de análise. Uma que é a leitura realista, a outra, o conteúdo geográfico, a terceira, espaço telúrico e imaginação da matéria, uma quarta, percepção e experiência ambiental, uma quinta, paisagens vividas e significadas, uma sexta, sentido do lugar, a seguinte, experiência espacial do autor, a oitava, espacialidade e temporalidade, e as duas últimas, geografias simbólicas e criadas e espaço romanesco. É um texto extremamente bem feito, denso, teórico, e chega nesse momento da classificação, é onde eu vejo que há sobreposições. Há sobreposições de temáticas, há sobreposições de autores. Não me enquadro quando eles me classificam em relação às linhas perspectivas, como por exemplo espaço romanesco só, ou experiência espacial do autor.
mas de qualquer maneira é um texto que eu considero de extrema relevância. E por conta do que eu vi, não só nos encontros nossos da Inamped, nos nossos encontros do CIGEAL Literarte, nos eventos organizados no Brasil de geografia, é que eu pensei numa outra classificação. Uma classificação que tenta não ter essas sobreposições, sobretudo porque, nessa feita pelo Marandola Júnior e pela Lívia de Oliveira, por conta de uma perspectiva que surge na geografia humanista, há uma sobrevalorização dessas tendências. É claro que aqui tem a ver também com o número de autores, mas de qualquer maneira eu penso que é possível fazer uma outra classificação. E essa outra teria uma primeira linha temática como geografia humanista, simbolizações, experiências e vivências, que teria tudo a ver com esse campo de que falavam esses outros autores, que é exatamente o do espaço telúrico, imaginação da matéria, percepção, experiência mental, paisagens vividas e significados, sentido do lugar. Tudo isso caberia nessa linha que eu proporia como geografia humanista, simbolizações, experiências e vivências. Uma outra seria geografia estética literária, valorização dos atributos literários. Nessa caberiam os estudos de análise mais literários na geografia, sobretudo que levassem em conta a forma, por mais que isso seja bastante raro, como pontuou ontem a Angelita, mas é o que nós temos visto sempre. Não que os outros trabalhos sejam menos importantes, os trabalhos são muito significativos, mas eles, de uma certa maneira, comungam muito mais com o que dizia o Pierre Monbeck lá em 1940, do que as possibilidades teórico-metodológicas que temos nós hoje para empreendermos esse diálogo entre geografia e literatura. A nossa riqueza geográfica e a riqueza da crítica literária são muito maiores hoje, nós podemos estabelecer um debate muito mais rico. E eu diria até para vocês, por que vale a pena retomar os debates dos clássicos da geografia regional? Vale a pena porque a geografia muda. Vale a pena porque a crítica literária é outra, sempre, sempre. E nós temos outros instrumentos hoje para ler Grande Sertão Veredas, para lermos os sertões, para lermos Vidas Secas. É um outro universo de sensibilidades. Por exemplo, nos anos 80 não havia um debate profícuo sobre o que seja campo e cidade, sobre relação campo-cidade, sobre esse universo que é híbrido, que é mesclado, que tem dificuldades de leitura, porque tem sobreposições, tem misturas. Não que não houvesse nada. Já havia, por exemplo, Pierre Jorge falando em geografia rural, desse mundo que é de interposições. Só que nós desconhecemos a geografia. Nós lemos só os últimos textos. Nós não lemos muitos dos autores do passado. Isso já estava lá em 1970. A gente acha que esse debate das novas ruralidades começou só no final da década de 90. Mas a minha dissertação foi defendida em 97, bem em fevereiro. A Doralice Maia defendeu em 96. Antes do debate do José Graziano da Silva já havia outros de relação campo-cidade na geografia, não na economia. Mas nós desconhecemos a geografia. Então, esse outro patamar de leitura é algo que eu queria propor para vocês. Que nós tentássemos aprofundar mais o debate teórico-metodológico e tentássemos chegar mais na forma do texto, para que a forma pudesse contribuir para a constituição da interpretação. Uma terceira linha temática que eu identifico é da literatura e ideologias espaciais, que entrariam formação espacial, ideologias espaciais e projeto de nação. Isso está muito presente em vários estudos, como por exemplo o professor Antônio Carlos Witt, que é um dos representantes importantes, a professora Rita, lá da Federal de Uberlândia, e aí os trabalhos, por exemplo, que foram orientados pelo Antônio Carlos Robert Moraes, com a própria Regina Célia. Então nós temos aí vários trabalhos nessa seara, que não tem nada a ver com reprodução das relações sociais. Não é uma leitura eminentemente marxista nesse parâmetro. Ela é um debate muito mais do Estado, da ideologia. E nós temos uma outra quarta linha, então, que seria essa da reprodução das relações sociais, geografia e literatura, que é isso que, de uma certa forma, nós vimos muito presente, quem sabe seja a linha mais presente depois da geografia humanista e nos nossos eventos. Nas apresentações, todas as discussões de geografia e literatura no Brasil.
que são esse uso dos textos, por exemplo, José Luiz do Rego, por exemplo, Graciliano Ramos, para discutir o que seja o Nordeste, o que seja a exploração do trabalho, que de uma certa maneira tem muito a ver com aquela tradição que eu falava para vocês, do que é do Monteiro. Não é ruim, só que é um tipo de análise. Tem certas potências, tem certos resultados. E uma última linha, então, eu falaria exatamente dessa geografia, literatura e ensino, que está cada vez mais forte. Que maravilha! Porque dessa maneira nós podemos pensar na transposição didática, nós podemos pensar em vários usos dessa relação entre geografia e literatura, nós podemos pensar em projetos lindos, como o da Adriana, da Federal Rural do Rio de Janeiro, que está falando desses roteiros geohistóricos, falando de geografia histórica, falando desse mundo da literatura, falando da relação entre literatura e geografia no ensino da educação básica. Então nós estamos aí pensando então em caminhos possíveis para o ensino. Então essas seriam as 5 linhas. E eu, para encerrar, então, eu falaria dos nossos desafios para o futuro. Além desses desafios teórico-metodológicos, que é o que deveria nos orientar, porque no fundo é isso que nos fortifica, não é só usar como ilustração o texto literário, isso não vai resolver grandes dilemas, mas é encontrar nesse mundo do diverso, um mundo que é muito mais duro que o da geografia, mesmo a geografia humana, um mundo muito mais que é da arte, mesmo a crítica literária, encontrar aí um caminho do possível. Claro que nós temos linguagens diferentes, nós temos universos distintos, o que seja para nós espaço não tem nada a ver com a tradição da crítica literária, nada com o que escreveu lá o Antônio Dimas, nada com o que escreveu, por exemplo, autores importantes como o próprio Antônio Cândido, é um outro universo. Mas há autores que estão tentando fazer essa relação a partir da literatura, como por exemplo a Ida Alves, lá da Federal Fluminense, que está tentando construir o que seja espaço e lendo geógrafos, porque no fim somos nós os geógrafos que temos caldo cultural nesse debate sobre espaço, um debate epistemológico, teórico e metodológico sobre o espaço. Como desafios então para o futuro, e sobretudo para esse nosso grupo de pesquisa, e nesse grupo que é de articulação de pensamento, que é geografia, literatura e arte, grupo de pesquisa porque ele também está, de uma certa forma, reconhecido institucionalmente por conta do seu credenciamento no CNPq, mas ele é mais do que isso, ele é encontro, ele é festa, mas ele também é um periódico que vai atuar em breve. Então nós temos aí algumas coisas para pensar como desafios e perspectivas. Uma é aprofundar a nossa rede desse grupo de geografia, literatura e arte. Nós temos que, sobretudo, encontrar os literatos. Nós estamos sempre falando para nós mesmos. Nós estamos sempre apaixonados pela literatura. E nós temos que fazer com que outros se apaixonem pela geografia. A partir da literatura, a partir do cinema, a partir da música, a partir das artes em geral. Nós temos que encontrar esses nossos parceiros para fortificarmos o nosso debate dessa relação entre geografia, literatura e arte. Uma outra coisa fundamental é que essa nossa rede possa ser cada vez mais nacional e internacional. Encontrar esses parceiros para que consolidemos uma rede não só do centro-sul do Brasil ou de algumas poucas cidades do Nordeste. Nós devemos ser eminentemente nacional, latino-americano e depois cada vez mais internacionais. Claro que os nossos eventos são internacionais, esses dois, mas agora temos só o Verdolê aqui conosco. Nos outros tivemos a presença do Carreiras, mas é pouco termos só os conferencistas. Nós precisamos conseguir apaixonar os outros pesquisadores para que eles estejam aqui conosco dialogando e falando das suas tradições. Há uma tradição hoje extremamente forte na Itália, na França, na Inglaterra, na Alemanha e também nos Estados Unidos, para que a gente tenha essas parcerias mais contundentes, para que eles não só saibam da revista, mas divulguem e publiquem na nossa revista. E há então, como resultado imediato, é pôr no ar os nossos 2 primeiros números, que deve acontecer no final desse ano e início do ano que vem. Como também devem ser publicados agora, em 2 ou 3 meses, os nossos e-books.
e que agora eu tive a concretização plena já da parceria com alguns pesquisadores do Brasil que vão me ajudar na escritura das apresentações. Nós vamos poder mandar para a editora, que já está paga há aproximadamente 2 anos, para poder publicar os e-books. Era isso que eu gostaria de contar para vocês. Tem um pouco das minhas ansiedades, não tem todas, porque 30 minutos não é suficiente, mas eu queria então novamente reiterar o meu agradecimento e, sobretudo, o meu carinho com esse grupo que reconheceu que eu tivesse algo para dizer para vocês. Muito obrigado.